eu sei que você é a pessoa mais experiente que eu conheço sobre tapetes. E eu vou estar aqui hoje conversando contigo para representar o meu cliente, que não entende realmente, não conhece dos tapetes, então eu queria saber um pouquinho da história. Por exemplo, a gente tem esse tapete aqui nesse ambiente, e eu acho que muitas pessoas às vezes olham, ai, eu não gosto, porque de repente remete lá na casa da avó, que a avó tinha esse tapete. Então eu queria que tu contasse um pouco da história dele e dos outros que você tem, para que as pessoas entendam realmente o valor e a beleza que está por trás de tudo isso. Eu vou falar de duas maneiras, porque muitas pessoas remetem à casa da avó. Muitas avós tiveram tapetes persa. Persa se espalhou por uma grande região. Hoje a gente diz que o persa é iraniano, né? Mas esses povos, eles migraram para várias outras regiões. Mas nós, em uma outra década, tivemos uma empresa de tapetes que imitava os desenhos persas, que eram feitos industriais. Então, muita gente não gosta porque remete a esse visual. E também, como eu sei que ele é um tapete realmente persa, iraniano, turco, a gente vai perceber isso. Ele precisa de um certificado para dizer que ele é persa? Não, ele não precisa. Isso é muito, às vezes, o brasileiro que gosta. Ou ele é ou ele não é, por uma série de características. A gente olha ele aqui, nós tocando esse tapete, com um pouco de experiência, nós também sabemos que isto é uma lã. A mesma coisa que você faz num tecido com uma experiência maior e sabe se ele é sintético, se ele é linho, o que ele é. Então, isso é uma questão de toque. Nós olhamos para o fundo desse tapete e também identificamos com a sua originalidade. O tapete, ele é tecido no tear. Esse é um tapete de cidade, então ele é tecido no tear vertical. E a terminação desse tapete diz para nós, é algodão, é seda, é lã. Porque é realmente o final. Isso é o final e o começo que nós deixamos para ser feito. O que acontece? Aqui é a continuidade do tapete. Isso é a urdidura que dá o acabamento. Resultado, nós sabemos que ele é original. Então, é uma das características que vai dar essa questão para a pessoa que, não apenas olhando, ela sabe o que é o que não é. Então, esse tapete eu posso entender que ele foi feito manualmente. Ele é feito manualmente num tear vertical, porque são teares maiores. E quanto tempo demora para fazer um tapete desse, por exemplo? Bastante, mas ele pode ser feito não apenas por uma pessoa. O tear vem aqui, o tapete é feito de baixo para cima e nós podemos ter até 4 pessoas fazendo um tapete desses. Ele é em lã, tingimento manual. Hoje essas questões já recebem fixadores para fixar melhor a cor. É um tapete de coloração especial, porque ele vai ter os vermelhos, os azuis, as nuances de verde. E daí ele se torna extremamente moderno também, esse tapete. Nós percebemos que, por exemplo, ele tem medalhões, mas ele não tem um medalhão central. Ele tem repetição de desenhos, repetição de bordas, que a gente diz, que são várias bordas colocadas. Ele é um tapete semi-geométrico. Outra coisa que o oriental faz no entendimento do tapete é assim. Você percebe que o fundo dele é vermelho, um vermelho belíssimo, porque eles acreditam que o vermelho realça as outras cores. Por isso que nós vemos tanta coloração vermelha nos tapetes. Ele vem desta cor para as outras cores. Entendi. E isso aqui, ela vai passando, cada corzinha dessa é um fio realmente diferente? É um fio diferente. Só que ele vai tecendo assim. Por exemplo, eu sei, ele foi tecido daqui para cá, porque o fio dele
está para cá caindo. Isso também nós temos nessa composição o lado quente do tapete. Se a gente for para o outro lado, nós vamos ver que ele é um pouquinho mais claro. Para eles é conhecido como lado frio. Então, por que o lado quente é certo? Não é que ele seja certo ou errado, é onde o desenho fica mais presente, nesse sentido. Então, esse lado vai ser mais quente. E aquele mais Se a gente girasse ele, a gente teria ele um pouco mais tênue Claro. de cor, mais Isso, claro. é só você ir lá do outro lado que você vai perceber essa diferença, né? Então, Que tá legal. tudo perfeito. E assim, outras características, por exemplo, como que a pessoa faz esses desenhos? Tapete de cidade. O tapete de cidade, ele tem um desenho que é um cartoon, que a pessoa coloca acima da sua vista na hora de tecer e ela vai olhando. Ele é feito esse cartoon de duas maneiras. Ou ele é desenhado ou ele é escrito. Exemplo, 20 pontos azuis, muda para verde, tantos. Então ele tem essas duas questões. Por isso que esses desenhos vão passar de pai para filho, para neto e milenares tradições. Isso que tu falou do medalhão não tem central, isso muda de repente a época? Não, muda a família do desenho, a cidade. O tapete persa também tem questões assim, por exemplo, como vocês colocaram nessa sala, tapete persa é para aparecer o desenho. Resultado, vocês têm ele um pouquinho na cama. Por quê? Se você coloca um sofá aqui, poltronas aqui, você começa a tirar a essência do desenho visual harmônico do tapete. Então a gente tem que perceber também isso na colocação de um tapete persa. E a gente tem esse persa aqui, tem um outro lá, que depois a gente vai um pouquinho lá para falar. E veio um terceiro pro meio. Essa é a tua experiência para combinações, que, né, para nós é um pouco difícil, porque a gente não faz isso todos os dias, mas que para ti, assim, tu olhou e disse, eu já sei, vou trazer esse. O que vem para ti, para essa escolha, para essa peça? Eu acho que veio um pouquinho de experiência, né? Sim. Eu acho que eu tenho mais de 25 anos trabalhando com tapetes, vem um pouquinho de experiência, vem um pouquinho de formação e vem um pouco daquilo que é fazer com amor. Porque o resultado do teu trabalho, o resultado tanto visual como o resultado econômico, ele vem a partir de um trabalho bem feito. Então, tem isso. E assim, acho que a experiência, eu tenho uma ligação com as cores. Então, eu parto desta cor para a próxima. Outra coisa, se nós temos uma lã aqui, nós temos que partir para uma lã aqui, tá? Porque nós estamos trabalhando com esta qualidade. Entendi. Tá? Quando a gente foi escolher essa peça, a sua menina nos mostrou duas, ela falou, a Cristina disse que essa com essa com aquela. Por causa da combinação das cores. Isso é uma coisa ocidental, porque nós ocidentais, nós somos da combinação de cores, mas não oriental. O oriental coloca esse com vermelho, com laranja, com mais azul, com mais verde. Verde não tanto, porque o verde é a cor sagrada para eles, a cor de Maomé. Então a gente não vai encontrar tanto em tapetes feitos no Irã ou na Turquia. Nós vamos encontrar o verde feitos por nômades, que transitam, né? No caso, nós somos ocidentais. A gente não pode achar que o nosso cliente vai querer essa mistura, né? Eles colocam um tapetinho ao lado do outro, um sobre o outro, a casa está lotada. Então, são questões mais pessoais. Eles não pisam como nós estamos pisando com o sapato no tapete. E isso desde o Oriente, Turquia e mesmo a Índia, que absorveu essa tradição de fazer os tapetes, eles não pisam com sapatos nos tapetes. Tá? Então, é uma longa história tudo isso.
Não é só um tapete, né? Vamos Tem pro muita tapete história. do outro lado. Como que você quiser. Esse tem uma história ainda maior, né? Vamos lá. Tem mais anos. Vamos lá. Nós temos aqui um tapete antigo e um tapete turco. Tá tudo certo. Tá. Bom, a gente diz que ele é rapé. O que é ser rapé? É quando nós perdemos no tapete aquele pelo alto, como estava no outro, e ele fica mais seco. Ele perdeu aquilo. Então ele ficou rapé, que é isso que indica um tapete antigo. Quando ele fica rapé, a gente perdeu o pelo, o desenho dele fica mais aparente. Ele não foi feito assim, foi realmente por ter perdido o pelo pela idade, pelo tempo. Pelo tempo de uso. Outras coisas, por exemplo, características desse tapete, se você olhar aqui, você vai ver que lá ele tem uma mudança de cor, correto? Isso é um abraxe. Essa parte aqui, né? Isso. É uma coisa assim, olha, quando você fala com um ocidental, nossa, o tapete é manchado. Não, é um abraço. Para eles é a mudança. Acabou naquele momento a cor. Ele mudou. Qual é o problema? Caracteriza o feito à mão, né? Então, caracteriza a tortura do tapete, que é aqui feito tá à tudo mão. bem. Tá tudo certo, né? São aprendizados e gostos. Agora, eu acho que o que é bonito. E olha só, aqui, na posição que nós estamos no lado frio do tapete. Veja, é muito diferente o lado frio pro lado quente. Deixa eu ver se eu É consigo mostrar. gritante essa diferença. Ao vivo é mais evidente, mas dá para perceber aqui no vídeo também. O quanto. Tem essa diferença. Incrível isso. Sim. Lindo. Você pode... isso é muito sutil, porque a gente tem que perceber na casa do cliente a luz. E não só do tapete persa. O tapete feito à lã, aquele que está no meio de vocês, também tem o quente e frio. Tá? Então, são questões que quando você coloca no cliente, às vezes o cliente diz, mas não era esse que eu escolhi. Sim, mudou o lado, mudou a cor e mudou totalmente o tapete. Né? Mas são peças únicas, são peças valorizadas, os desenhos mais miudinhos, tanto aquele quanto esse nós temos desenhos mais geometrizados do que arabescados. O desenho mais geometrizado é muito mais aceito na questão contemporânea dos tapetes. Tá? Isso, ele cai muito melhor nesse sentido contemporâneo. Eu percebi que aqui ele também tem essa borda. Sim, né? sim. Eles têm essas bordas sempre, ou mais ou menos, aqui simbolizando água. As flores também, mesmo que mais geometrizadas, são flores. Por que a flor é tão importante para eles? Porque eles vivem num deserto muitas vezes, eles vivem sem isso que nós temos do nosso verde. Então a valorização da flor, da folha é muito importante. E muitos desses desenhos são sagrados, são vasos que são votivos, então é uma série de características a quais eles valorizam muito. E como tu chega na idade dessa, por exemplo, esse tapete, tu falou que Ele é avaliado tem por especialistas. Isso, tá? Então, existe. Quando ele vem para nós, ele já passou por a avaliação. E a mesma coisa. Jamais esse tapete, digamos, é industrial. Então, eu, às vezes, quando alguém me diz, eu gostaria do certificado, qualquer um de nós pode dar um certificado, tá? Ele é, por si, um certificado. Sim, só ele olhar aquele conhecimento. ou não é. Tá tudo perfeito. E esse tapete do meio, ele também é feito manualmente? Sim, também é feito manualmente, em teares. Hoje, esses tapetes, eles são feitos na Índia. Por quê?
muito dos mongóis levaram a cultura do fazer os tapetes para a Índia. Eles são feitos, às vezes, nodados ou na técnica handloom, que é essa que vem enroladinho, daí a gente não percebe pelo fundo do tapete tudo certinho, porque nós também precisamos de custos menores hoje, né? Então isso que diferencia a técnica a qual ele é feito, né? Mas assim, a lã a gente percebe, lã é lã, né? Mesmo em 2 tonalidades, em 1 tonalidade, existe uma grande diferença em tudo isso. Acho que eu teria uma pergunta mais técnica, a questão da durabilidade e até da limpeza. Pode fazer. Né? Eu acho que seria interessante a gente entender como se Durabilidade, limpa. A gente já viu que dura bastante, Então, né? entendi. É para herdar. É É para herdar, com certeza é um tapete para herdar, então a durabilidade eu tenho certeza que é imensa. E a limpeza? Como é que eu vou limpar um tapete Olha, desse? para te dizer a verdade, eu limparia com uma escova, uma vassoura, com cerdas macias. Mas ok, eu não vou varrer o meu tapete. Você pode passar o aspirador, daquela parte do aspirador que tem a vassoura, em um dos lados. Tá? Você vai passar a mão no tapete e vai sentir. Você pode passar. Isso. Tá? Aqui nesse sentido. Isso, que é no lado macio do Assim tapete. é macio. Quando a gente vem assim, Sim, é mais áspero. ele é áspero. Então é a mesma coisa. Eu faço uma conotação muito simplista. Você tem um cachorro. Se você pentear o cachorro do lado certo, ele tá penteado. Bonito. Tenta fazer assim, para Não ver dá. qual é o resultado. Tenta fazer errado, tá? Por 1 ano. Qual é o Amei essa resultado? metáfora. Tá. Tá? Qual é o resultado Perfeito. que vai dar nesse tapete? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Por isso que existe um manual que é entregue na hora que você adquire uma peça. E a gente explica, porque vamos supor que a pessoa tirou o tapete e virou de lado. Por isso que é importante que a gente perceba o lado. Outra coisa, você pode pegar um balde com água, colocar um pouco de vinagre, né, branco, para você, com o pano umedecido, passar no sentido correto. O vinagre é o melhor antibactericida que existe. Então você vai estar higienizando o seu tapete. Precisa mais que isso? Sol, gente, é claro, o sol desbota qualquer tecido. Então ele desbota também um tapete. Então, evitar o Todos, sol. exatamente, todos esses cuidados. Ah, eu vou viajar, ficar 1 mês fora. Coloque ele enrolado sobre saquinhos de cravo, canela, para que ele possa deixar um cheiro bom, possa deixar que ele não umedeça. Outra coisa, o sol forte, colocar o tapete a arejar é bom? Perfeito. O cachorro também precisa do sol, o nosso cabelo, nós precisamos deste ar. Aspiradores que jogam água, esses modernos, eu sempre digo para prestar bem atenção, porque você vai umedecer a lã, tá? Se você não secá-la corretamente, ela vai ficar umedecida e aí isso pode danificar o seu tapete. Todas essas questões. É arte, né? Eu acho que fez toda a diferença aqui nesse ambiente, não tenho dúvida disso. Eu sou apaixonada em tapete persa, eu acho que realmente fez toda a composição do que a gente precisava e o diferencial para o nosso ambiente. E ele traz sofisticação. Muita, muita. E ele é único, ele tem moda, Não, de modo algum. sabe? É um saber fazer. De modo algum. É lindo. Né? Muito obrigada, querida. Imagina, eu que agradeço Que a aula! oportunidade. Obrigada, Tudo tá, certo. Cris? Beijo.